Fala, fera, que coisa boa. Galera, a gente vai definir hoje um termo que é usado na química chamado de fase. Está dentro da parte de misturas, tá certo? Dentro da parte de mistura, dentro da parte de curvas de aquecimento, dentro da parte de diagrama de fases. Então, fase é um termo usado na química que é interessante a gente ter uma compreensão realmente aprofundada dele. O que é uma fase? Esse é o objetivo dessa aula, entender o que é uma fase, tá certo? Ó, a gente vai começar logo com a definição, e a definição vai ser essa aqui, tá certo? Ó, a fase é a forma como a substância se apresenta. A fase é a forma como a matéria ela se apresenta, tá certo? Como um sistema se apresenta. Então a maneira que uma substância, generalizando, a matéria, um sistema se apresenta, a gente vai considerar como sendo uma fase. Uma fase tem a ver com o modo de apresentação. Aí, detalhe, ó, o termo fase, ele significa aparência. Então falou de fase ou de fases, então está falando sobre aparência de regiões do material. O material ele pode ter várias regiões e cada região tem uma aparência diferente. Aí ele vai ser considerado um ambiente que tem várias fases, tá certo? Ó, para ilustrar isso, eu trouxe aqui um esquema, tá certo? Trouxe aqui um esquema, pronto. Aqui eu tenho um recipiente contendo água e gelo. Aqui eu tenho um recipiente contendo água e areia. Ó, nesse recipiente que tem água líquida, tá certo? Que é essa parte aqui de baixo. E tem água sólida, que é o gelo. Eu tenho duas regiões e cada região tem uma aparência própria. Aqui é uma região sólida, que vai ter uma aparência, uma forma de apresentação rígida, e aqui uma região líquida que vai ter, óbvio, uma aparência mais fluida, tá certo? Uma aparência mais que variável, se adaptando ao formato do recipiente. Ó, aqui eu tenho duas fases. Cada partezinha dessa aqui, tipo estado físico sólido, estado físico líquido, representa uma fase diferente. São aparências diferentes que o mesmo material é capaz de apresentar. Ó, desse lado eu tenho água líquida, que é essa parte aqui, ó, e tenho areia. Ó, perceba que eu tenho duas regiões que têm aparências diferentes. Então eu tenho, consequentemente, duas fases. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Ó, importante essa observação aqui. Ó, a fase ela tem a ver com a aparência da substância. Mas, professor, aparência com relação ao quê? Eu posso ter fases envolvendo estados físicos diferentes. Eu posso ter fases envolvendo colorações do material diferentes, dependendo da região onde a substância se localiza dentro do ambiente. Eu posso ter aparências com relação à viscosidade. Por exemplo, dois materiais que são transparentes, tipo o óleo transparente e a água, a viscosidade muda, né? Então muda a fase, né? Assim como a composição também, e principalmente a composição tem a ver com a fase da substância. Então fase tem a ver com aparência, mas entende a aparência de forma mais profunda. Tem a ver também com composição atômica, molecular de um material, tá certo? Ó, tem mais exemplos aqui, eu trouxe agora um recipiente contendo óleo e contendo água. Deixa eu dar uma arrumadinha, coisa boa. Ó, tá aí o recipiente nosso contendo óleo e contendo água. Ó, óleo, aspecto viscoso, tá certo? E o óleo de casa, o óleo de comida é até um pouco que é amarelado. Então eu tenho dois atributos que caracterizam ele como sendo uma fase, que é a viscosidade
que é também a questão da cor, da coloração. Eu também poderia falar da composição. Então uma fase, e aqui eu tenho uma outra fase, que é a fase, no caso, composta pela água. Bom, já aqui, um detalhe interessante é que eu tenho uma mistura, tá certo? Feita de água e de álcool, mas aqui eu não tenho necessariamente várias fases. Perceba que eu tenho uma distribuição da água e do álcool. Essa distribuição tem a ver com as cores das bolinhas, dos pontinhos, uniforme, tá certo? Aqui eu tenho uma distribuição uniforme, então tem uma fase única. Quando eu não tenho essa distribuição uniforme, aqui é uniforme, no caso aqui não seria uniforme, aí eu não tenho uma fase única, eu tenho mais de uma fase. Eu tenho um sistema que pode ser bifásico, trifásico, polifásico, vai depender. Aqui são duas fases, seria bifásico. Tem mais exemplos aqui, Fé? Ó, tem mais exemplo aqui. Esse recipiente aqui ele tem água com gás, que é água com o CO2, tá certo? Ó, água líquida, aqui seria o CO2, que é o gás. Então aqui eu tenho duas fases. O detalhe é que se você tivesse aqui, por exemplo, água gasosa, também seria duas fases, uma líquida e uma fase gasosa. Ó, uma observação importante atrás é o seguinte: a fase é uma região do material que vai apresentar uniformidade. Importante você ter essa sacada. Então você vai ter um material que vai ter regiões que vão apresentar uniformidade, seja ele todo quando o sistema ele tiver somente uma fase, quando ele for homogêneo, ou vai apresentar várias regiões com uniformidades próprias, que é quando o sistema ele é heterogêneo, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma torre de líquidos, experimento famoso, torre com água, óleo, mel, detergente e espuma. Ó, cada parte dessa aqui representa uma fase diferente, seja porque tem composição diferente e não consegue ter misturação completa, seja porque tem coloração diferente, né, e não consegue se combinar a ponto de gerar uma coloração que seja uniforme e única, seja com relação à viscosidade. Tá, beleza? Então, fase tem a ver com a aparência, tem a ver com a composição do material. Feras, até a próxima.